Olha só. Quero discutir com vocês nessa primeira aula as aulas 22 e 23 da Física 8D. Então eu estou pulando a primeira aula, porque o efeito fotoelétrico é uma coisa que tu nunca viu ainda. Foi, né, uma das ideias do Einstein que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física e fez ele saldar a dívida imensa com a esposa que ele tinha, depois que ele se separou. Ele tinha prometido para ela uma grana, né? E já sabia que ia ganhar o Prêmio Nobel, mas ele achava que era pela teoria da relatividade. Acabou que a galera não aceitou muito bem a teoria da relatividade, né? E que demorou para ser confirmada por experimentos. E acabou que o efeito fotoelétrico, que ele nem tinha dado muita atenção, foi o que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel. Então nós vamos entender o efeito fotoelétrico depois. Vamos fazer uma aula mais light a pedidos, uma aula tranquilinha, uma aula de acústica. A acústica é uma parte ondulatória, só que estuda o som. Então a acústica estuda o som. Já que nós vamos estudar o som, nós temos que saber o que é som. Som é onda mecânica longitudinal audível. Onda mecânica quer dizer que exige meio material para existir. Sólido, líquido ou gás, no vácuo o som não existe. Longitudinal. O que significa longitudinal? Que a direção de propagação e a direção de vibração coincidem. São longitudinais. Essa é uma onda transversal. Se ela vai na horizontal e vibra na vertical, ela é uma onda transversal. Agora, se ela vibra na horizontal, ela é uma onda longitudinal. Onda mecânica longitudinal audível. Audível, ou seja, interage com o sistema auditivo humano. E aqui tem um primeiro detalhe, né? O que é considerado audível? Será que todas as pessoas escutam igual? O que é considerado audível é o som que está entre 20 e 20 mil Hz. Entre 20 saculejadas do ar por segundo e 20 mil. Fora deste intervalo, não é considerado som. É considerado apenas uma onda mecânica longitudinal. Só que como não vai dar para escutar, como não é audível, então já não se chama de som. Ou seja, é através da altura do som que se determina o que é ou o que não é som. A altura, pessoal, cuidado, não é está baixo ou está alto. Aliás, é. Só que está baixo e está alto no dia a dia é diferente do que é estar alto ou estar baixo na física. Quer ver? Eu vou falar baixo. Agora eu estou falando bem baixo, bem baixinho. Estou falando bem baixinho. E falar alto é falar como eu falo normalmente, porque eu tenho a voz alta, aguda, fina. Falar mais baixinho ainda, agora eu estou altíssimo. Quer dizer que a corda vocal está circulejando mais rápido, o ar vai e vem mais rápido, dá essa sensação de agudo. É isso que é som alto. Não quer dizer que tem muito volume, que está muito intenso. Intensidade é outra coisa, então cuidado, hein? A altura é frequência. A altura do som é a frequência. Entre 20 e 20 mil é som. Hertz, oscilações por segundo. Abaixo de 20 é chamado infrassom. Acima de 20, ultrassom. Infrassom tem aplicações médicas, por exemplo, fazendo o corpo da pessoa sacudir, tu aumenta, de certa forma, a quantidade de fluidos que vão circular naquela região, tu aumenta a irrigação sanguínea e, portanto, tu aumenta a capacidade do tecido lesionado cicatrizar. Se bem que hoje é mais comum usar ultrassom, inclusive, para esses tratamentos, né? Lesionou, teve uma pancada, o fisioterapeuta usa lá um aparelhinho de ultrassom para ir massageando aquele local. O mais clássico é a gente ver o abdômen, né? Tá com dor de abdômen, a primeira coisa que tu faz é um ultrassom de abdômen total, né? Paga lá 100 e poucos pila, o sujeito vai lá e vai medir todos os teus órgãos internos, exceto a parte oca, estômago. Pulmão, não vai dar para ver pulmão, não vai dar para ver estômago. Aí estômago, né, vai fazer uma endoscopiazinha, vai filmar lá dentro para ver como é que estão as paredes, né, de esôfago, estômago e tudo mais.
O ultrassom, tu vê, né, cara? Eu jogo uma frequência maior que 20.000 Hz através de um transdutorzinho, uma coisa que sacode, bota na barriga da mamãe. Aquilo vai vibrando as tripas da mamãe, os líquidos, bate nas diferentes obstáculos e volta. E ao voltar, o transdutor tem um receptorzinho que capta esse ultrassom refletido. E como se conhece a velocidade desse fluido passeando dentro dos líquidos abdominais, a gente consegue calcular a que distância o obstáculo estava para ter gerado aquele eco, aquela reflexão. O computador calcula então a distância de cada parede, de cada tecido, e com isso forma uma imagem. Forma uma imagem com o princípio que o morcego usa para se localizar, né? Para quem não sabe, o morcego não tem boa capacidade de detectar imagens, né, visualmente. Ele faz um barulhinho, o barulhinho vai nas coisas, bate, volta, ele escuta aquele barulhinho que refletiu diferente nela e nele, e com isso consegue saber que tem um obstáculo aqui, outro obstáculo lá, e consegue driblar os obstáculos. Tanto que, né, pegando um bambu e sacudindo no meio da noite, acaba matando um morceguinho inofensivo e vegetariano, tadinho dele. Certo? Os nossos morcegos daqui geralmente comem frutinhas, né, são frutíferos. Né? Vegetariano é boa, né? Agora tem morcego realmente que é mais satânico, mas mesmo assim tu não deve matar o bicho, né? Talvez só tirar de cima do teu gado, no máximo do próprio pescoço, quando ele estiver sugando o teu próprio sangue. Porque quando tu vê um morcego australiano com uma abertura de 1 metro e pouco voando pra cima de ti, deve dar um pouco de pavor, né? Parece que o cara tá na Transilvânia, o Drácula, vindo do meu cara, pô, um morcego de 1 metro e pouco, imagina, né, cara? Um ratinho com asinhas de 1 metro voando pra cima de ti. Não deve ser muito legal. E sempre fazendo para que o som refletido nos objetos possa compor a imagem aproximada do ambiente. Na indústria também se usa ultrassom, sabe? Na indústria a gente também usa ultrassom para, por exemplo, mapear trincas que possam aparecer nas pás da turbina de um avião. De tantas e tantas horas de voo, passa-se ultrassom em cada pá para ver se alguma trinca se propagou e para poder fazer a substituição daquela aleta antes de que uma ruptura mate as pessoas em pleno voo. Infrassom, som, ultrassom, a altura do som. Isso aqui é o nosso objeto de estudo. Nós vamos estudar essa regiãozinha chamada de som. Nessa parte a gente lembra, já que o som é uma onda mecânica, que a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Fácil de entender isso, pessoal? Né, já que são partículas vibrantes, nos sólidos as partículas estão agarradas, uma vibra, a outra vibra muito mais rápido. Nos líquidos as partículas estão encostando uma na outra, mas não estão agarradas. Para que uma mexa e a outra mexa junto, deve haver um atraso um pouco maior. E no estado gasoso, as partículas estão distantes umas das outras. Quando eu faço uma camada de partículas vibrar, até que elas se choquem com as próximas partículas para transmitir a vibração, há de demorar mais. Só para ter uma noção, a velocidade do som no aço é próxima de 5.000 metros por segundo. A velocidade do som na água é próxima de 1.500 metros por segundo. Certo? 1/3 menor, menos de 1/3. E a velocidade do som no ar é quanto mesmo? 340 metros por segundo. Menos de 1/4 do que é a velocidade do som na água. Certo? Beleza? Ou seja, está mergulhando, escutou uma explosão. Quando tu tirar a cabeça da água, provavelmente algum tempo depois tu vai escutar a explosão mais uma vez. Certo? Porque a explosão vinda pelo ar vai demorar mais para chegar onde você está do que a que veio pela água. No filme, né, do faroeste lá, a galera que ia assaltar o trem ficava com a orelha no trilho para escutar o trem chegando antes, né, do que escutaria se escutasse pelo ar. Assim dá tempo de encilhar os cavalos e se preparar para o assalto. Certo, meus queridos? Nada demais até agora, né? Aliás, uma pergunta interessante para a gente revisar a equação fundamental das ondas. Lembra? V igual a lambda vezes F. Qual é o maior e o menor comprimento de onda audíveis pelo ser humano? Qual é o maior e o menor comprimento de onda audíveis pelo ser humano? Velocidade do som no ar? 340, obrigado. Lambda. Frequência, mínima frequência audível. 20 Hz. 17 metros.
é o maior comprimento de onda audível, tipo um apito de navio. Frequência, maior frequência audível, 20.000 Hz. Está multiplicando, passou? Vai ficar 1000 vezes menor, né? 0,017 metros, ou 1,7 centímetros. Mas o que seria esse comprimento de onda? O que seria esse comprimento de onda do som? Eu não vejo uma onda sonora saindo da minha boca enquanto eu falo. Até porque não é assim que sacode, é assim, né? Galera, a onda sonora é conhecida como uma onda de pressão. Quando eu vou lá e sacudo alguma coisa no ar, o ar vai ser primeiro espremido, né? Quando eu avanço com o objeto para cima dessa camada de ar, esse ar aqui na frente tende a se espremer, né? Enquanto o ar aqui atrás forma um vácuo. O pessoal que anda de moto chama de vácuo aquilo, né? Não sei como é que eles respiram no vácuo, né? Mas é curioso. O que acontece de fato é que quando eu mexo meu braço para lá, o ar que estava na frente do braço ficou comprimido e o ar que estava atrás do braço ficou descomprimido. Tudo bem para vocês? Quer dizer que se eu sacudo meu braço para frente e para trás, eu faço regiões de ar comprimido e assim como uma mola que foi sacudida, esse ar continua sacudindo, tu não vê, mas o ar continuou sacudindo para lá e para lá depois que eu mexi meu braço. E por que tu não escutou? Não está escutando meu braço mexer, só que faltava. Ó, porque eu estou sacudindo, sei lá, 4 vezes por segundo, 4 Hz, e tu só escuta? Eu teria que sacudir muito mais rápido que isso para poder escutar um ruído, que seria o meu braço sacudindo. Jamais vai ver isso, não tem essa capacidade. Pega um cello, né? Bate na corda mais grave e aí tu vai escutar algo próximo de 20 Hz. Mas o meu braço eu não consigo fazer isso. Certo? Peraí, quer dizer que já que eu estou te contando que o som na verdade é uma camada de ar comprimido e uma camada de ar descomprimido, uma camada de ar comprimido e uma camada de ar descomprimido. O que será um comprimento de onda de 17 metros ou de 1,7 centímetros? É a distância entre uma camada comprimida e a próxima camada comprimida, certo? Então isso tem que estar entre 17 metros e 1,7 centímetros para que o sistema auditivo humano reaja a esta vibração e tu escute. Gente, se fosse exatamente 20.000, cara, eu ia começar a ser criacionista. Parece que Deus criou. Peraí, quanto? Deixa eu ver aqui, deixa eu regular o corpo humano. 20.000 aqui, regulado agora, pronto. Pode jogar na terra que esses bichinhos vão escutar entre 20 e 20.000. Te juro, cara, se todo ser humano escutasse assim, eu ia ser criacionista. Mas não é assim, tá, gente? Isso aqui é um padrão internacional. Não quer dizer que tudo só escuta de repente 21 Hz. Ou como jovem que é, sistema auditivo bombando ainda, de repente escuta 18, 17 Hz sem problema algum. Certo? Não é um alienígena, o cara que escuta 13 Hz. Ele só tem um sistema auditivo, de repente, mais elástico, a alturas. Certo? Ah, professor, eu fui no meu dentista, ele falou que o aparelhinho de ultrassom dele para limpar, para tirar os tártaros lá, vibrava em 40.000 Hz, mas eu escutava às vezes. Algum problema? Não, nenhum problema. Na hora que aquela coisinha vibrante encostar nas ranhuras dos teus dentes, ele pode dar uma travadinha, pode diminuir a frequência e interagindo com a tua cabeça gerar frequências audíveis. Não há problema algum, tá? Cosquinha chata, né? Legal. Até agora nada demais. Discutimos o que é som, te mostrei a velocidade, te mostrei a altura. Não confundir altura com intensidade, hein, gente? Essa é uma pegadinha clássica do vestibular. Intensidade de uma onda é, na verdade, tu pegar a potência da onda e dividir pela área onde esta potência foi distribuída. Potência sobre área. Qual é a unidade de potência? Alguém lembra? Watt. James Watt, 1750, Revolução Industrial. Área. Metro quadrado. Então, automaticamente, a unidade de intensidade sonora é watt por metro quadrado. A máxima e a mínima intensidade audíveis são extremamente discrepantes. A máxima intensidade audível pelo ser humano é 1 watt por metro quadrado. Acima disso, sangue há de escorrer pelas tuas orelhas. E tu há de ficar surdo. O sangue é por minha parte mesmo, você vai ensurdecer. Imagina, né? Tamanho de intensidade sonora.
1 watt por metro quadrado, cara, é tu ir lá no aeroporto, um avião decola e tu faz assim, deixa eu escutar, pera aí, vai, decola! E aí tu fica apontando a tua orelha pra turbina assim a 10 metros, só pra não chorar. Aí tu vai ficar uns 2 dias escutando. E depois desse processo tu vai estar com a tua capacidade auditiva comprometida, certo? Seria o equivalente também a passar horas em uma rave bem do lado da caixa de som. Rave assim que a galera não respeitou o ouvido do pessoal, sabe? Botou tudo que tinha, sem padrão de qualidade. Também vai ficar umas 2 semanas, né? Na hora de dormir. Engraçado, parece que a rave continua no meu ouvido. Na verdade é o teu sistema em pane, né? Sistema auditivo em pane. Mínima intensidade audível. Isso é chocante. A mínima intensidade audível é 0,00000000001 watt por metro quadrado. Gertrudes, como é sensível o aparelho auditivo humano. Né, a galera escuta, mesmo que eu lance o giz da mínima altura possível, a galera escuta. Incrível, uma quantidade ridícula de energia foi gerada ali. Parte dela só se transformou em som. E tu escutou mesmo com a questão auditiva atrás da cabeça da colega, o som difratou e fez teu tímpano vibrar. Meu Deus. Como a intensidade máxima e mínima aceitável pelo ser humano é muito discrepante, a gente usa um logaritmo para achatar isso. Parece que eu já falei isso para vocês. Nível de intensidade sonora. Nível de intensidade sonora, meus amigos, seria esta conta bonita. Olha só que conta meiga. Que mais que nós gostaríamos essa tarde, se não de um logaritmo, de um bom logaritmo decimal, para alegrar a tarde desses jovens. Eu te juro, cara, não tinha logaritmo, viu, né? Aqui não tinha logaritmo, tinha ser uma aula light. Mas aí eu fiquei preocupado de falar para vocês de altura e não mostrar o que é intensidade, né? Que são coisas que podem confundir vocês no vestibular. O vestibular vai falar assim: 01. Um som alto é aquele que pode danificar o sistema auditivo humano. Verdadeiro ou falso? Falso, porque um som alto nem atinge teu sistema auditivo direito. 20.000 Hz, 25.000 Hz, ultrassom. Não estou escutando nada? Estou escutando alguma coisa? Não estou escutando nada. E vai ter uma energia passando, só que não vai estar reagindo com o sistema auditivo. Um som intenso é o som que pode danificar o sistema auditivo. Concorda comigo? Um som intenso. Então cuidado com isso. No dia a dia a gente usa a altura como intensidade, vai dizer. Né? Isso o vestibular vai tentar te sacanear. Não cai nessa. Essa conta aqui, o cara tem que ter uma familiaridade mínima, né, para poder brincar com isso. Esse I0, pessoal, é justamente a intensidade mínima, tá? Que é internacionalmente reconhecido como 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Não quer dizer que todo ser humano escute isso. De maneira geral, as pessoas que têm sistema auditivo sadio, escutam isso. Quando a gente vai ficando mais velho, o sistema auditivo vai falhando. Os pelinhos que recebem a vibração do tímpano já não dançam mais conforme a música. E aí vai transmitir com pior qualidade, principalmente sons de alta frequência. Então a gente vai perdendo aos poucos a capacidade auditiva, né, à medida que a gente vai envelhecendo. Certo? Mas isso é até a gente instalar uma nova placa de áudio. Aí vai ficar tudo certo. Que é obviamente que vai acontecer, né? Hoje em dia a gente instala por fora o aparelhinho, né? Hoje são cada vez melhores, mais poderosos. E futuramente a gente vai instalar direto, eu acho, né, no nervo auditivo. Galera, só para te mostrar que tu não tem que ter medo na hora de usar essa brincadeira, vamos calcular qual é o nível de intensidade sonora para a máxima intensidade audível. Só como exemplo. Como eu disse a vocês, o I0 vai ser sempre usado como 10 na menos 12. E como eu quero medir quantos decibéis vai dar a maior intensidade audível, que é 1 watt por metro quadrado, eu vou substituir o I por 1. Poderia ser outro número aqui. Agora o número de baixo vai ser sempre esse mesmo número, 10 na menos 12. Passa de 10 na menos 12 de denominador para numerador, vira 10 na 12. Isso é logaritmo desse... Qual é o número que eu vou elevar o 10 para dar 10 na 12? 12. Na verdade existe aquela propriedade, né, que logaritmo
de K na base K, se esse K estiver elevado a N, a resposta desse logaritmo é o próprio N. É uma das consequências da definição. Então, deu 12. E 10 vezes 12? 120, tu vê, ó. É isso que é o máximo aceitável de nível de intensidade sonora para o ser humano. Na verdade, aparelhos que emitem mais de 85 já tem que vir com adesivo. Este aparelho pode danificar permanentemente o sistema auditivo. Tem uma mulher que no Campeonato Mundial de Grito gera 123 decibéis. Berrando, uma só mulher, é campeã mundial do berro. Ela berra mais que 7 homens arroz berrando juntos. Bota uma TPM e chega atrasado em casa. Pra tu sentir o que é. A minha não chega, eu acho, nem 119 decibéis. Bota, porque assim, ó, 1 decibel parece que é bobagem, tá, galera? Mas 1 decibel é porque aumentou pra caramba, certo? Então, a mulher berra em 123. Bota depois tarefa. YouTube, cordas vocais vibrando. Não dá nojo, cara, quando tu vê o que é a corda vocal. Né? Aquele pedaço de nervo forte vibrando enquanto tu joga ar pela garganta, né? Muito doido aquilo. Aí tu bota calo na corda vocal. Os caras filmam, né? Pega o Lula lá, fala Lula, e aí filma a corda vocal. Tu não acredita o que é aquela voz assim. Tu não imagina o que acontece lá dentro, cara. É uma loucura. É uma loucura. Meus queridos, isso resolve 90% das questões que envolvem nível de intensidade sonora. Pode acontecer, já vi questões exigirem um pouco mais de logaritmo de propriedades para resolver. Certo? Tem uma questão na apostila que fala dos cachorros latindo aí, que é bem bonita essa questão. Mas deixa eu ver, da primeira aula, o que faltou falar? Ah, faltou falar 2 coisas bonitinhas ainda. Timbre. Sabe que tem pessoas que falam, fica à vontade. Tem pessoas, cara, que te ligam, mesmo que tu esteja um tempão sem falar com a pessoa, né? Ela te liga, tu escuta o alô dela, tu sabe quem é, né? Ou vice-versa. Alô, fulano, e aí, como é que tá? Outra, mesmo o teu pai pode ter o mesmo carro do vizinho, não importa. Pode ser o modelo mais comum nas ruas. Quando teu pai está chegando em casa, tu reconhece que é o carro dele que está chegando. Como que pode esse tipo de coisa acontecer, né? A gente consegue reconhecer a origem dos sons. O que será que tem no som que nos permite identificar a impressão digital, quem é que gerou aquele som? Na verdade, galera, pensa numa corda sendo saculejada. Eu posso saculejar essa corda de N maneiras diferentes. Eu posso dar um formato para essa corda sacudindo de várias formas, né? Eu posso sacudir bem bonitinho, eu posso sacudir mais forte para cima e mais fraco para baixo, eu posso sacudir enviesadamente de várias maneiras. Da mesma maneira que eu posso sacudir uma corda diferente, as coisas podem sacudir o ar de forma diferente. E como as nossas cordas vocais não são iguais e são elas que vibram para sacudir o ar à nossa volta, é natural que o ar sacuda diferente quando a minha corda vocal vibra e quando a tua corda vocal vibra. Isso gera uma impressão digital, de certa forma, no som, que a gente chama de timbre. Então, timbre é a qualidade fisiológica do som, fisiológica porque está relacionado com a nossa fisiologia, a qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir a origem dos sons. De maneira bem simplória, eu poderia dizer o seguinte, ó, um violão emitindo um Lá faz o ar vibrar limpamente. Um piano emitindo o mesmo Lá fundamental, 440 Hz, 440 saculejadas do ar por segundo. Como o piano tem aquele pedaço de madeira que bate na corda dentro da caixa de ressonância do piano, diferente do dedo suave que encosta na corda do violão, vai gerar uma sacudida diferente no ar, que vai nos permitir distinguir o Lá do piano e o Lá do violão. E se fosse um violino gerando esse mesmo Lá, 440 Hz, Lá fundamental, 440 Hz. Se fosse um violino, teria um trepidar ainda mais peculiar, dando aquele choro característico do violino. Mas o professor, peraí, não me sacaneia, cara, tu acabou de falar que o som é uma onda longe e eu estou representando ela como uma onda que saculeja para cima e para baixo. É injusto. Aquilo ali é uma representação artística, na verdade. A crista seria uma região de ar comprido e o vale seria uma região de ar descomprimido.
a crista é uma região de ar e assim por diante, entendeu? Então eu estou usando um pouco de representação artística quando eu digo que o timbre é aquilo. Na verdade, o violão, depois que eu toquei na corda do violão, a corda vai sacudir livremente, para frente e para trás. Então eu espero que o ar comprime e descomprima de maneira limpa. Quando eu digitei lá no piano, um pedaço de madeira bateu na corda. É natural que no contato da madeira com a corda gere algum estampido um pouco diferente e aí o ar vai vibrar. No final das contas, 440 vezes por segundo. Só que vai ter uma sacudida diferente no meio desse vibrar aí que me faz identificar o piano, mesmo que eu seja, né, totalmente desinformado sobre música. E se é o violino, com aquela haste, né, geralmente feita de crina de cavalo, que é cheio de pelinhos microscópicos na lateral, que deixa a crina áspera, que já teve o prazer de acariciar um cavalo, percebe que as crinas do cavalo não são lisos como o cabelo humano, é áspero. E aquela aspereza, ao atritar com a corda, faz então o ar sacudir tremilicosamente, ar comprimido e descomprimido, mas de forma saculejante, dando o timbre, que a gente não pode ver, mas pode sentir, certo? Timbre, a qualidade fisiológica do som que nos permite reconhecer a fonte do som. E a última detalhe da primeira aula, se bem que eu acho que tem coisas aí que eu acabei sem querer falando da segunda aula, a segunda aula são só fenômenos. Não, são só fenômenos, então a segunda aula ainda não comentei nada. Último comentário da primeira aula. Eco. Como é peculiar o eco? Quando tu está em algum lugar aberto, né, com algum obstáculo grande à tua frente, tu percebe que tem uma certa posição a partir da qual tu começa a escutar eco. Ou seja, tu berra, e tu escuta depois, Mas o bizarro é que se tu descobre qual é essa posição onde o eco é gerado, se tu dá um passo para frente, tu já não escuta mais eco. Tu berra e escuta, E aí se tu vai um pouquinho para trás, Por que, né, cara? Por que o meu cérebro me aplica essa peça? Por que parece uma hora que tem dois sons e outra hora é um som só longo? Por que se eu só gritei uma vez, né, cara? Por que isso? E por que um passo para frente e um passo para trás faz o eco aparecer ou desaparecer? Isso tem a ver, galera, com uma coisa que a gente chama de tempo de persistência auditiva. Tempo de persistência auditiva. Assim como quando a gente bate no objeto, ele continua vibrando um tempo depois que a gente bateu nele. Pode bater, ó. Ou essa aqui ficou um tambor, né? Hoje o guri lá tocando. Dum, dum. Ele usava a outra mão, né, para fazer o tambor parar de vibrar, que senão fica dum, dum. Né? Então tu acaba usando a outra mão para dar o ritmo certo, né, na batida. Assim é o teu tímpano é um tamborzinho. Quando o ar passa fazendo ele vibrar, ele continua vibrando um pouco mais do que o ar que o atingiu. Então o ar passou vibrando, o tímpano fica vibrando um pouquinho mais antes de parar. Esse tempo que o tímpano demora para parar de vibrar é o que a gente chama de tempo de persistência auditiva. E é o tempo de um piscar de olhos, aproximadamente 0,1 segundo. Teu tímpano é um tamborzinho. Dum, dum. E o tempo que ele fica vibrando depois que o ar fez ele vibrar é um piscar de olhos. Nem dá para acreditar que isso acontece. Não estou dizendo o som que ficou indo e voltando até ser absorvido. Estou dizendo que depois que tu escutou, o teu tímpano ainda deu uma prolongada nesse barulho, mesmo quando o ar já tinha parado de vibrar. Essa é a mágica. Quando tu escuta um som que passa por ti e reflete os obstáculos à tua volta e volta a passar por ti, e o tempo entre o primeiro som, o original, e o som refletido nos objetos à tua volta, quando a diferença entre esses tempos é bem pequena, bem menor do que 0,1 segundo, tu nem sonha que essa reflexão está ocorrendo, como agora. A gente mal acredita que o som está batendo na colega e voltando a fazer o colega da frente escutar melhor do que se a colega não estivesse ali atrás. Se eu estivesse dando aula para um só de vocês aqui bem perto de mim, a pessoa escutaria pior do que com vocês em volta. Porque com vocês em volta, o som bate em vocês e vai para o sistema auditivo da colega mais vezes do que sem vocês. Por isso, quanto mais pessoas na sala de aula, menos intensidade sonora eu precisaria usar.
para ser escutado. Eu berro porque sou doente. Agora, se o tempo entre o som original e o som refletido se aproxima desse tempo de persistência auditiva, que é 0,1 segundo, aí o teu cérebro começa a sentir que tem algo errado. Começa a ter uma diferença entre o som original e o som refletido. É altamente desagradável. Depois, outra tarefa antes de ir pro recreio. Cada um vem aqui no canto da sala, naquele canto ali. Um de cada vez. Primeiro o amigo levanta. Tchau, pessoal. Estou indo para o recreio. Tá aqui. Vocês vão estar. Depois a colega vai levantar. Tchau, pessoal. Estou indo para o recreio. Cara, tu não imagina como é desagradável falar daqui. Na hora minha voz, minha garganta começa a doer. Sem querer eu começo a berrar mais ainda. Eu nem percebo. Quando eu estou falando ali, o som que bate lá no fundo da sala de aula e volta, quando ele está chegando no meu tímpano está quase... E aí eu sinto algo estranho. Parece que eu não estou falando direito. Parece que tem algum atraso na minha voz, tem alguma coisa errada. Reverberação é o nome do que se sente quando você está falando naquele canto da sala de aula. Aqui eu não sinto a reverberação. Se eu falo dali, reverberação na hora. E se o obstáculo estiver a uma distância suficientemente grande, quando a gente grita, aí dá a sensação que tem um novo som saindo de lá. Isso tem a ver então com o tempo entre o som original e o som refletido. Já que tu sabe a velocidade do som no ar e sabe o tempo de persistência auditiva, eu te pergunto, qual é a distância mínima para a ocorrência de eco? Qual é a distância mínima entre locutor e obstáculo para ocorrência de eco? Olha como é que se calcula essa distância. Aqui está o sujeito que foi visitar os canyons catarinenses. Canyon, o aparelho do canyon, coisa linda. Aí ele vai gritar e vai escutar o próprio grito. O som foi, desenha muito, né? E o som voltou. Existe uma distância entre o indivíduo e o canyon. Vamos chamar de X. Velocidade é distância sobre o tempo. Velocidade do som no ar, aproximadamente. Distância que o som tem que andar. 2x, né? X para ir, X para voltar. Tempo que o tímpano demora para parar. 0,1. Se esse tempo for maior ou igual a 0,1, nós sentiremos o que a gente chama de eco. Está dividindo, passa 34 igual a 2x, x igual a 17 metros. 17 metros é a distância mínima para o ocorrência de eco, desde que a velocidade do som no ar seja 350 metros por segundo. E não é constante, hein? A velocidade do som no ar, meus amigos, pode ser mapeada por essa equação simplória. Ó. Essa temperatura, por incrível que pareça, é em graus Celsius. Quer dizer que para 10 graus Celsius de temperatura, a velocidade do som no ar é 337. Aproximadamente, né? Para 10 graus quando é frio. 20 graus dá 12, dá 343 já. Ó. 30 graus dá 18, dá 349, ó. Em um dia quente de verão, a velocidade do som no ar é 350 metros por segundo praticamente. Aí o cara tá lá com uma fita métrica 17 metros, grita, ei! E não escuta eco. E pensa, o Otávio é um babaca mesmo. Falou que era 17 metros, eu fazendo papel de idiota, só tem uma trena. Não, querida, é porque é verão, tá quente. E se tá quente, a velocidade do som no ar é maior. Se tiver 30 e poucos graus, tu vai ter que pegar a metade de 300, metade de 35, 17,5. Tem que dar um passinho a mais para ter eco. Mas vai ter eco. Se não for 17, vai ser um pouquinho. Dia frio, vai ser menos 17 metros que o eco já vai começar a surgir. Beleza, galerinha? Isso aqui não é uma equação que é dedutível, tá? Em laboratório que a gente percebe que existe esse comportamento entre a velocidade do som em metros por segundo e a temperatura do ar em graus Celsius, pressão atmosférica. Se for uma outra pressão, que não seja atmosférica, já vai mudar a equação também. Certo? Então, peraí. Qual é a diferença entre eco, reverberação e reforço sonoro?
flexão? Tempo maior ou igual a 0,1 segundo. Tempo aproximadamente igual a 0,1 segundo. E tempo menor do que 0,1 segundo, bem menor na verdade do que 0,1 segundo, é o que a gente chama de reforço sonoro. É o que a gente deseja para um teatro, para uma sala de aula. Eu não, acho que lá em Chapecó fizeram uma... Esses elefantes brancos que eles fazem às vezes aí. Construíram um monstro de uma escola. Linda, gigante. Só que a acústica, terrível. Atrasaram, parece que em 1 ano e pouco as aulas, para poder colocar paredes nos lugares adequados nas salas de aula para que o professor pudesse dar aula. Porque era impossível ser escutado devido às reverberações e ecos que surgiam. Tu vê que loucura, né, cara? Às vezes não é só meter assim uma sala de aula, né? Um quadro e as carteiras. Tem que ter uma adequação, né? Não é do além que tu vai ter um ambiente bom para poder falar e ser escutado. Aí, claro, isso, um investimento maior em projeto, diminui o investimento, de repente, em equipamento eletrônico para o professor poder dar aula, né? Certo? O microfone, eu odeio dar aula de microfone, cara. Meu Deus, como é chato, cara, dar aula segurando o microfone. Imagina, eu que sou homem mímica, cara. Como é que eu vou fazer, cara? Então tá, galerinha, nada demais, né? Aqui tá tranquilinha a ideia. A outra aula, cara, ela fala só sobre fenômenos ondulatórios. A outra aula de acústica. Ele vai começar falando sobre o fenômeno da difração do som. Difração, ressonância, batimento. Ah, eu lembro da minha primeira aula de violão, minha primeira e penúltima aula de violão. Mas vamos à ressonância. A ressonância é algo interessante. Dá para afinar o violão por ressonância. Na verdade, quando a gente afina o violão, a gente busca a ressonância perfeita entre duas cordas. Mas pensa o seguinte, quando tu vai empurrar alguém no balanço, para que essa pessoa vá cada vez mais alto no balanço, tu tens que empurrar ela no ritmo certo, né? Certo? Se o teu irmãozinho mais novo está no balanço, tu tem que ficar olhando o balanço. Vai, tu, vai empurrar. Aí ele vem, tu, agora eu vou botar o guri nas alturas. Né? Porque se o guri tá vindo e tu empurra, aí tu avacalha com a brincadeira dele, né? E não vai querer, vai reclamar pra mãe. Certo? Tem que empurrar no ritmo certo. Quando a força que empurra o balanço está no ritmo do balanço, dizemos que elas estão em ressô, e o balanço tende a ir cada vez mais alto. Isso é que é ressonância. Só que a ressonância ela não ocorre só entre o sujeito que empurra o balanço e o balanço. Na verdade, a natureza vibra, as carteiras estão vibrando. As que estão sem ninguém vibram numa frequência um pouco maior do que as que estão com alguém. Quanto maior a massa do ocupante da mesa, mais baixa é a frequência natural de vibração. O prédio está vibrando. Tu não escuta o prédio vibrando, mas ele está vibrando próximo de 3 oscilações por segundo. Tudo está vibrando, ó. Aqui ele está vibrando e eu consigo escutar. É entre 20 e 20 mil. Aquela vibração, tá vendo? Ali tem uma vibração audível. Mas tem outras vibrações por aí que não são audíveis. Se eu pego uma caixa de som e começo a gerar diferentes frequências sonoras aqui na sala de aula, em alguns momentos, alguns objetos vão começar a vibrar. Dependendo da intensidade da frequência, você vai ver, meu Deus, minha caneta está vibrando. Aí daqui a pouco a caneta para de vibrar e o penal todo dela vibra. Daqui a pouco para de vibrar, o livro da outra vibra. E essa mesa aqui, meu Deus, vai parecer que tem um alienígena aqui. Vai começar a vibrar. Isso tudo por ressonância. No violão, cara, é muito legal ver a ressonância. Se o teu violão está afinado, tu toca a corda mais grossa, que a gente chama de mi, mizão, a corda mais fina, que o pessoal chama de mizinho, o pessoal que tem intimidade com o violão, né? Mizinho e mizão, olha a doença. Que é a cordinha mais fininha, que também vibra em mi, a nota musical dela vibrando solta. Tu tocou na corda grossa, a corda fina parece que sente que a outra está vibrando e vibra junto, se estiver afinadinho. Uma das maneiras de afinar o violão é tu dobrar o papelzinho e encaixar ele dobradinho na corda do violão. Aí tu toca a corda que está afinada na casa certa e vai apertando a corda que está desafinada. Quando o papelzinho vibrar e saltar da corda, ela está afinada. Por ressonância. Dá para afinar quem tem muita dificuldade como eu, né, de escutar os sons em uníssono ou em batimento, pode usar essa técnica de afinar o violão por ressonância. Bota um papelzinho para vibrar na corda do violão, tu vai perceber quando ela começar a vibrar, se visualmente tu não conseguir reconhecer. O caso mais bizarro de ressonância que eu já escutei, eu comentei com vocês, provavelmente em algum momento da nossa curta história, daquele sujeito que trabalhava no laboratório até mais tarde, reformou o laboratório e começou a ter alucinações, começou a ver presenças, começou a sentir a presença, foi no neurologista,
percebeu que estava tudo certo e continuou vendo as presenças, até que um dia a espada decorativa vibrou na parede do laboratório. Ele usou um frequencímetro para medir qual era a frequência e percebeu que era a frequência com que vibrava também o exaustor, não era o condensador de ar, era o exaustor. Desligando o exaustor, ele percebeu que os espíritos malignos que ocupavam o laboratório dele após a reforma tinham ido embora. Ou seja, ele estava tendo uma alucinação gerada por uma vibração mecânica que estava entrando em ressonância com alguma parte gelatinosa do cérebro dele. Tu vê que azar, uma das partes do cérebro dele tinha uma frequência natural de vibração que coincidiu na tampa com a frequência do aparelho que ele instalou, né? As outras pessoas que trabalhavam no laboratório não sentiam isso porque o cérebro delas, tendo massas e consistências diferentes, não vibrava do mesmo jeito. Que loucura, né, cara? Saber que uma vibração pode te fazer enxergar coisas, ter sensações. Quando eu falei para vocês do capacete de Deus, é outra história, né? Porque o capacete de Deus, uma criação de um cientista, né, que joga ondas eletromagnéticas, não são ondas mecânicas, são ondas eletromagnéticas para dentro do cérebro da pessoa. E faz a pessoa ter uma experiência religiosa, né? Faz a pessoa ver coisas e acreditar que ela, sei lá, viu Deus, certo? Por isso que é chamado de capacete de Deus. Mostra que aquela sensação gostosa que a gente tem ao ir na missa, ou a rezar, ou até algum conforto espiritual, né? Não é só gerado pelo ambiente, né? Não só pelo lugar onde tu está, mas é uma reação química, né, produzida no teu cérebro, que pode ser induzida eletromagneticamente. Foi a descoberta desse professor que inventou o capacete de Deus. Vale a pena conferir depois também, uma outra tarefa legal, ler sobre o capacete de Deus. Falei então do primeiro fenômeno, da ressonância. Cara, ressonância magnética, a gente pega um ímã ultra, mega, ultra, plus, power, poderoso e faz os átomos do teu corpo ficarem todos alinhados como mini bússolas. E aí a gente consegue medir a frequência, as ondas emitidas por cada parte do corpo. E aí a gente consegue distinguir os diferentes tecidos, molécula a molécula. Calma, né? Tecido a tecido. Aí isso, né? Mais um pouquinho, dependendo de qual aparelho tu for usar, sim, molécula a molécula tu pode distinguir as partes do corpo. Loucura imaginar que o ímã é tão poderoso para fazer com que os meus átomos girem e se alinhem todos uns com os outros como se fossem mini bússolas. Absurdo, né, cara? Imagina o tamanho do campo magnético, né? Aí tu entende por que tem que entrar naquele tubo bizarro, né? É para poder mergulhar no solenoide que vai gerar o super campo magnético. Depois, ele fala da difração do som. Começamos a falar de... Bom recreio, meus queridos, fenômenos ondulatórios. E o primeiro foi ressonância. Na próxima aula a gente fala da difração e de outros fenômenos. Valeu, galerinha! Falta só difração, batimento, refração, coisas que a gente já estudou, na verdade. O batimento é a novidade aí, que eu vou comentar. De repente eu até trago o diapasão pra gente escutar o batimento. Valeu, meus queridos, bom recreio!